Bom dia, família vascaína. Bom dia a todos, saudações. Boa tarde, no caso, daqui a pouco, né? Gente, estamos aqui com o conselheiro benemérito do Clube de Regatas Vasco da Gama, doutor Otto de Carvalho. Doutor Otto, é um prazer tê-lo aqui, né? E deixo já de antemão uma apresentação breve do senhor aí. Quem é Otto Carvalho, né, para todos os membros, para que possa ser feito todas as perguntas e questionamentos. Boa tarde aí, Ranieri, ao grupo aí do Vasco em Debate, tá? Em primeiro lugar, dispenso o doutor, tá certo? Doutor é quem fez doutorado. Eu não fiz doutorado, então não sou doutor, tá? O Otto Carvalho é uma pessoa que, em primeiro lugar, é um torcedor apaixonado pelo Vasco, tá certo? Eu acho que antes de ser dirigente, conselheiro, a gente tem que ser... O Vasco é paixão, né? Então, em primeiro lugar, eu me julgo igual a vocês, um torcedor apaixonado, tá certo? Eu tenho 62 anos, tá certo? 51 anos de sócio de Vasco, certo? Sou conselheiro já há muitos anos. Eu ocupei a presidência do Conselho Fiscal no último triênio do Eurico Miranda, tá certo? 15, 16 e 17. Fui o cara que enfrentou em vida ainda, né? O Eurico e toda a sua turma dentro de São Januário. Por quê? Porque a gente tem que tomar posição quando tem poder, né? E eu, vendo as coisas erradas, fiz um posicionamento, entendeu? E tenho certeza que participei de toda essa mudança que está tendo no clube, né? O Vasco está numa transformação, né? E a gente tem que entender que as coisas não são do dia para a noite que se transforma, né? Mas é isso, eu tenho sempre participei muito da vida política do Vasco, porque entrei muito novo, tá certo? Por conta do meu sogro ter sido o presidente do Conselho Deliberativo da época do Agostinho Silva Gomes, então eu comecei a participar da política do Vasco com 18 anos, entendeu? E fui conselheiro com 20 e pouco. Agora, não tinha ocupado nenhum cargo, nunca ocupei cargo na gestão, tá certo? Mas sempre acompanhando, até porque com 20 e poucos anos, casei com 24, fui pai aos 26, tenho 3 filhas hoje casadas, bem casadas, todas bem posicionadas no mercado, então tranquilo. Hoje eu tenho tempo e uma paixão pelo Vasco e ainda que negócio, né? Eu sempre botei, o Vasco tem jeito, né? Hoje, agora, na última vez, depois desses acontecimentos todos, eu falei, será que o Vasco tem jeito? Então é isso, mas eu estou à disposição aí de vocês, tá? Para responder as perguntas, tá bom? Um abraço a todos aí e fiquem à vontade, sem problema nenhum. Otto, vou chamar você assim, Otto. A primeira pergunta vai ser minha, né? Imagem recente sua nas redes sociais, você faz uma comparação de que as contas alternativas do Eurico em 2017 foram aprovadas. E as contas do Campelo, no melhor balanço até então, segundo você, mesmo com ressalvas, não foram. Em cima dessa declaração, você acha que a reprovação das contas do Campelo foram reprovadas por interesses pessoais dos membros do Conselho para tirar o Campelo ou porque realmente existe irregularidades nas contas do Campelo? Ranieri, bom, até na apresentação deixei de falar que eu sou atual membro eleito também, né, do Conselho Fiscal, né, desse triênio, né, 18, 19 e 20, né. O Ranieri, sem dúvida nenhuma, é aquilo que eu te falei, o Vasco está em transformação, né, então há muitos anos, e aí eu posso falar com tranquilidade, por quê? Apoiei o Eurico Miranda na volta dele ao Vasco com o Roberto Dinamite, né? Eu sempre falo o seguinte, politicamente, o Eurico Miranda já era para estar em 2011, quando o Vasco foi campeão da Copa do Brasil, e tinha um grupo lá, na verdade não souberam fazer a política e simplesmente o, 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 clube ficou um caos. E existiu o Eurico,
né, como conhecedor do Vasco, eu apoiei a volta dele, eu e mais alguns, tá certo? Até por conta da experiência dele e numa mudança de discurso que ele tinha. A mudança de discurso que ele tinha era justamente que aprendeu com a vida e tudo, que o Vasco precisava se modernizar. Só que aquilo foi tudo num primeiro ano, que a gente entende, né? Desculpe que entrou uma ligação. O órgão, o Conselho Fiscal é um órgão técnico, mas passa a ser um órgão político também, né? E o que acontece? O Vasco tinha na gestão do Eurico e do passado, a empresa de auditoria totalmente sem credibilidade nenhuma, tá certo? Você pega os balanços, né? E já vinha lá do Roberto. E uma das coisas que o Eurico se comprometeu comigo como presidente do Conselho Fiscal seria que a partir ainda em 2015, ainda veio uma empresa que não era confiável, né? E aquilo, houve um compromisso dele que a partir do 16 teriam empresas mais conceituadas para fazer a parte de auditoria do clube, né? A fiscalização das contas, a auditoria externa, né? E isso acabou não acontecendo. Foi quando eu justamente vi situações que não me agradavam, entendeu? Em 2016, o Conselho Fiscal, porque o Conselho Fiscal recomenda, né? Reprovou as contas do Eurico, tá certo? E o Conselho Deliberativo aprovou. 2017, ele simplesmente não enviou documentação ao Conselho Fiscal, tá certo? Acabou o meu mandato, eu não consegui ver um sequer documento de 2017, porque qual é a diferença dessa gestão para outra? Porque o Eurico tinha um Conselho Deliberativo na mão. Então, fazia o que queria, que chegava lá, aprovavam. E essa gestão, do jeito que foi dividido, né, a chapa e tudo, e ficou os poderes divididos, o Campelo não tem isso, né? Então, o que acontece? A questão, eu posso afirmar que 2018, nessa gestão do Campelo, a parte contábil, a parte de documentação, sempre nessa gestão, pode dizer o que quiser, mas nunca foi visto tanto documento no Vasco como esse conselho viu, entendeu? E essa questão dos 32 milhões aí, que não, simplesmente isso aí são depósitos judiciais, já vem do passado, não é dessa gestão. E aí, sem dúvida nenhuma, eu posso te afirmar que a questão aí é política, não é uma questão técnica, é uma questão política. Simplesmente estão fazendo uma política com fígado, né? E estão simplesmente desestabilizando o presidente, mas quem é que sangra? Quem sangra é o Vasco. Quem sangra é o Vasco, porque essa questão de como o Campelo entrou, que entrou errado, que eu não tive nenhuma participação nisso, tá certo? As pessoas que tiveram participação na eleição do Campelo hoje são as pessoas que, desde o ano passado, querem derrubá-lo a qualquer custo. E o que acontece? Quem paga é o Vasco da Gama. Isso aí é claro. Entendeu? Então eu posso dizer que essa questão de rejeição de contas aí é política, porque você veja bem o seguinte, esse Conselho Fiscal que está aqui, né, os três membros, o Edmilson Valentim, Rafael Holanda e eu, nas contas de 17, que o Conselho Fiscal que sobrou para a gente analisar, eu fui o único que reprovei e eles aprovaram as contas do Eurico, com maiores absurdos que tinha, aprovaram. Foi para o Conselho Deliberativo, aprovaram, por conta de acordos, tá certo? Porque o Eurico já estava mal, viveu o último ano para aprovar as contas dele e foi acordado. Quer dizer, os atores são os mesmos. Como essas pessoas que aprovaram as contas do Eurico, não quer dizer que porque estava errado, se tiver errado essa tem que aprovar, não. Mas é uma tremenda insensatez, porque em termos de informações e as empresas que assinam esse balanço são empresas renomadas, bem diferentes da empresa que assina o balanço do Eurico Miranda, né? Então, eu não tenho dúvida que é uma questão política. Essa, especificamente, é política. Saudações vascaína, Otto.
Aqui é o Gutenberg. Pô, minha primeira pergunta é sobre a política do Vasco. Por que é tão complicada, cara? Pra gente que é de outros estados, eu sou de Brasília, desanima ver a política do Vasco só nessa briga. Sempre parece que o clima sempre é ruim. Isso vai desmotivando a gente. E a segunda pergunta é sobre a questão dos salários atrasados. Você tem alguma situação, se você vê alguma possibilidade de se resolver isso? Por que essa demora? Por que que o Vasco não se organiza em relação a isso? E a minha terceira pergunta, para finalizar, é sobre as eleições. Você será candidato? Se sim, quais suas propostas? Gutenberg, bom, eu vou começar pela última pergunta, tá? Se eu vou ser candidato, não serei candidato, tá certo? Dentro da atual política do Vasco e grupos políticos assim, eu não me tirei da eleição. Estarei atento à eleição, vou apoiar alguém, o que eu julgar melhor para o Vasco, tá certo? Mas não serei candidato, não. Então, essa foi a tua terceira pergunta. Em relação à política, a política do Vasco é complicada porque, na verdade, amigo, o Vasco foi o único clube que em 40 anos teve dois presidentes, né? Três presidentes, Agostinho Silva Gomes, 10 anos, depois Calçada mais 20 anos, depois mais Eurico, tantos anos, e depois teve o Dinamite e volta o Eurico. Então não houve uma oxigenação do clube, das lideranças do clube, né? E o Eurico fazia política deixava o clube pequeno, né, com poucos sócios para manipular a eleição, né? Então a eleição do Vasco, a manipulação era grande, né? Você manipular com um universo de 4 mil eleitores, 5 mil eleitores, sempre foi mais fácil, né? Então ele sempre teve essa política. E a questão, quando a gente pensa, né, que o Eurico faleceu ia melhorar, não, porque aí agora começa a vir, o Vasco tinha muitos grupos políticos, né, que tinha um mal, né, que o Eurico conseguiram fazer não sei quantos grupos, 40 grupos políticos, né, então você, na verdade, você tem pessoas do bem, você tem pessoas boas em todos os grupos e tem pessoas que só querem poder, interesses pessoais, então isso aí atrapalha muito a política do Vasco, né? E é uma coisa que o Vasco sempre foi efervescente a política, né? Mas sempre dois grupos, né? Sempre teve dois grupos. Hoje não, hoje tem vários grupos, né? Cada um puxando para um lado, né? E é muito ruim. Vamos ver, essa eleição, eu imagino no mínimo 3 candidatos e no máximo 4 para essa eleição, e espero, né, que os grupos, né, que os candidatos que vão se lançar consigam fazer uma chapa, né, que tenha unidade, né? Ou seja, 120 conselheiros que pensem, né, para o Vasco, né, e não em interesse pessoal. Então essa é uma forma de se mudar o conselho. O conselho eleito do Vasco tem que mudar a forma de pensar. As pessoas que lá participam têm que pensar mais no Vasco, né? E não defender candidato por interesse pessoal, né? Então tem que mudar o conceito. E em relação eu não faço parte da gestão, né? O que aconteceu foi o seguinte: o Vasco, com a premiação que vinha do final do ano, que teria que acertar os salários, houve uma série de penhoras, né? Porque o passivo do Vasco é muito grande, né? Aquilo já vem de anos, né? De anos de quê? De acordos que não começam a ser pagos, não são pagos, e vai por aí, né? Aquilo isso é uma bola de neve, né? Sempre crescente, e não tem como. O Vasco tem que tentar sempre produzir receitas novas, né? Porque o nosso passivo é muito grande. Então, esse ano aí, né, por exemplo, lá para abril, que começa a entrar um dinheiro novo, nós vamos ter dificuldades ainda esses meses, né? Pelo que eu estou acompanhando. Vai ter agora mais um mês de salário pago que liberou essa verba da Caixa, mas eu acho que até o final do primeiro semestre aí, a gente ainda vai ter esse tipo de dificuldade com relação aos salários, entendeu? Mas é aquele negócio, o Vasco tem que produzir receita nova, e a gente deu um exemplo
estupendo, né, que não teve pai, né, essa associação em massa, né, do Vascaíno, né, que arrecadou 20 milhões, e se não fosse isso, o Vasco estaria numa situação muito, 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 muito pior, entendeu? E é isso, amigo. A gente, infelizmente, o Vasco vem sofrendo de anos e, como eu falei, não se modifica de um dia para a noite. Não tem como, entendeu? Isso é um processo que o clube está passando, né? E o sócio, né, tem que ficar atento justamente nas propostas que os candidatos vão fazer, né? Do que fazer para melhorar isso no Vasco, porque as dificuldades todos eles sabem que vão ter. Não tem mágica nisso aí, entendeu? Boa tarde, seu Otto. Boa tarde a todos os componentes do grupo, que é o Paulo, mais conhecido como Ceará. Resido hoje em Tucuruí. E a minha pergunta é a seguinte, senhor Otto. O ano passado teve aquela mobilização inteira para nós, torcedores, se associar. E algo gigantesco aconteceu. Todo mundo sabe, não precisa relatar aqui. Que foi o crescimento exorbitante dos nossos números de sócios, torcedor vascaíno. Eu, particularmente, me associei e achava que ia melhorar alguma coisa do que já estava. Achava que aquela frase do Tiririca, pior que tá, não fica, não poderia se concretizar nesse caso, mas não foi o que aconteceu. Teve aquela mobilização inteira e esse ano 2020 a gente já começou e até agora temos uma lista de salários atrasados para funcionários e jogadores. Eu queria saber do senhor, por que acontece isso? Se a receita está entrando do sócio, mesmo que não seja em valor tão alto, não deixa para pagar folha, mas dá para suprir algumas necessidades. Eu queria saber da opinião do senhor. Boa tarde, Paulo Ceará, meu amigo. Deixa eu te falar. Essa associação em massa, eu reputo de uma importância, assim, foi a coisa mais importante que aconteceu nos últimos, 15 anos no Vasco. Foi uma coisa, assim, fantástica. Por quê? Como eu já tinha falado em outro áudio aí, isso aí não teve pai, não foi por A, por B ou por C. Houve uma revolta da torcida do Vasco, né? Porque viu o rival ganhando tudo e uma massificação da imprensa, né? Só falando do rival, aquilo foi uma coisa espontânea da torcida do Vasco, né? Então é fantástico, né, o que aconteceu. E aquilo que eu te falei, o mais importante é que não foi por ninguém, foi pelo vascaíno que entendeu que o Vasco precisa se mobilizar. Eu, particularmente, só vejo esse caminho, tá? Eu vejo esse caminho. Se você pegar hoje todos os clubes que estão bem, o que passa por quê? Por sócio-torcedor, né? Receita de bilheteria, que tem o estádio, e vai por aí. Só que o que acontece? Você, para ter mais de 100 mil sócios, aquilo vai um crescimento, né, gradual. E o Vasco não. O Vasco colocou 155 mil sócios em praticamente 40 dias. Eu posso te garantir que nenhuma empresa de marketing, que por melhor que seja, conseguiria fazer isso. Então, meu amigo, é fundamental. E como foi um pagamento de 6 meses, a nossa grande questão vai ser agora. Final de maio, início de junho. Por quê? A gente, na verdade, o vascaíno não pode se revoltar e tem que renovar. A nossa agenda para 2020 era altamente positiva em função disso. Só que como aquilo que você falou, aquele negócio, tem a receita, por que não acertou? Você deve ter acompanhado o noticiário. Aquilo que eu te falei, as penhoras do Vasco, o passivo do Vasco, é muito grande. Então já vem ali de muitos anos, e aí o pessoal sabe que tem dinheiro entrando, vai lá na justiça. E aí, meu amigo, a gente sabe também que a justiça não tem uma boa vontade com o Vasco. Todos os clubes devem, mas a do Vasco, a penhora do Vasco sai rápida, entendeu? Então vai lá, tem a receita para fazer o negócio, tem o impedimento via justiça. Então ficou difícil. E se realmente não tivesse esse dinheiro entrando, e já foi, eu acho que o presidente já fez algumas entrevistas em relação a isso, para onde que foi o dinheiro e em relação especificamente ao sócio-torcedor, né? Cara, a situação ia ser muito, muito, muito pior, entendeu? Então, o que passa? A receita do sócio-torcedor realmente tem que aumentar.
essa questão da reforma de São Januário é fundamental, tá certo? Porque você vai passar, você está vendo que hoje a gente com 20 mil, com um sócio torcedor que tem, a gente está fazendo lá 17 mil, 18 mil presentes. E foi aonde que o rival, quando se apoderou do Maracanã, o que acontece? Ele, ano passado, ano retrasado no caso, né, tinha 40 mil sócios. Com a questão do Maracanã, eles foram para mais de 100 mil também. Então, o sócio-torcedor anda junto com a questão do estádio, né? De a mobilização para o jogo. E aí sim a receita aumenta. É só você ver os números de Palmeiras, Corinthians, no caso do Flamengo, de quem tem estádio com sócio-torcedor bastante, entendeu? E esse é o caminho do Vasco. Aí família vascaína. Meu nome é Neto Santana, tenho 60 anos, sou de Camboriú, Santa Catarina, mas trabalho aqui no Rio, já vai fazer 8 anos agora em abril. A minha pergunta para o conselheiro é a seguinte: primeiro eu quero deixar claro que eu fui contra essa entrada do Campelo do jeito que ele entrou para presidente do nosso Clube de Regata Vasco da Gama. Mas a pergunta que eu faço para o conselheiro é por que diante dessa gestão que o Campelo direcionou, uma gestão responsável financeiramente e uma governança corporativa bem específica, por que não tiveram o apoio, por que o Campelo não teve o apoio total, independente de quem seja o presidente, da oposição inclusive, e de todos os conselheiros, tendo em vista que todos nós sabemos que existe uma despesa fixa e uma despesa eventual de penhoras e outras despesas que foram surgindo no decorrer do ano, que por mais que seja gestor, é impossível alcançar isso tudo. A minha pergunta basicamente é por que nós não apoiamos incondicionalmente essa equipe que o Campelo montou de gestão e de governança corporativa responsável e totalmente voltada para o Vasco, para o futuro. Boa tarde aí, Neto Santana. Meu amigo, isso aí, a sua pergunta é a grande questão do Vasco, né? Eu, particularmente, penso que nem você. Eu, por exemplo, estou totalmente... Não apoiei o Campelo, não votei no Campelo, não fiz parte de grupo, muito pelo contrário. No Conselho Deliberativo apoiei o Júlio Brandt, na eleição na Assembleia Geral eu estava apoiando o Fernando Horta, tá certo? Uma das primeiras, minha meta era bater o Eurico Miranda, tá certo? Quando eu vi a possibilidade do Horta não chegar na Assembleia Geral, fui um dos articuladores que ele abrisse a candidatura dele para apoiar no caso a união, né, do Júlio Brandt e do Campelo, tá certo? Então, porque achava que o Eurico já tinha dado o que ele tinha feito para o Vasco e tinha que realmente sumir do cenário, né? Então eu estou bem tranquilo quanto a isso. Inclusive eu fui indicado pela chapa Sempre Vasco para fazer parte da minoria, né? E o que faz? Aí, meu amigo, é a questão esdrúxula do Vasco. Porque, na verdade, começou errado. O que começou errado? Começou errado na união. União, se pregava uma união, e aí o Júlio Brandt, não sei se por inocência ou não sei, ele deu 60 cadeiras para o grupo do Roberto Monteiro, que era o grande articulador da política do Vasco, né? E para quem militava na política do Vasco, quem tivesse o mínimo de experiência não faria isso, tá certo? Então ele negociou cadeiras no conselho e poderes, tá certo? Então, só para você ver, eu sou membro do Conselho Fiscal pela minoria, tá certo? E passei a ser um cara isento no sentido de tentar fazer o melhor para o Vasco, porque os dois outros membros que foram eleitos pela situação são opositores ferrenhos hoje ao presidente. Então não quer ver o que é bom para o Vasco, simplesmente é aquela política é o fulano, vamos prejudicar. Infelizmente, cara, isso é a coisa que tem que mudar no Vasco.
é fundamental que as pessoas que estejam na política do Vasco entendam o seguinte, e tem que ser dado uma trégua. Eu espero que nessa próxima eleição aconteça isso. Quem ganhar, que os outros grupos apoiem condicionalmente, tá certo? Você tem que ter uma oposição de fiscalização, mas não uma oposição que prejudique o clube, né? São ações prejudiciais ao clube. Por exemplo, só nesse último ano aí, nós tivemos pelo menos 3 reuniões de Conselho Deliberativo que o objetivo era afastar o presidente. Então, como é que pode tocar uma gestão assim? Entendeu? É aquele negócio, o que começou errado tende a acabar errado, né? E aquilo que eu já falei em outro áudio aí, quem sofre é a instituição Vasco da Gama. Então, que para próximo triênio, quem tiver dentro da política, né, se candidatando, que tenha o cuidado de escolher os seus pares bem, né? Isso é fundamental, né? Até para você ter o apoio total dentro do Conselho Deliberativo, porque mudança se faz necessária com maioria, né? Se você tiver grupo sempre jogando contra, meu amigo, fica difícil. Otto, boa tarde a todos os amigos do grupo. Aqui o subtenente Evaldo, aqui de Juazeiro do Norte, Ceará. A minha curiosidade, Otto, é a seguinte, a respeito do pleito eleitoral que está por vir, né, o próximo. Eu queria saber, que a gente sabe as informações através da mídia, mas eu queria perguntar a você qual é a sua ótica sobre a possibilidade de eleições diretas já para esse próximo pleito agora no Vasco da Gama. Boa tarde, subtenente Evaldo. Meu amigo, a eleições diretas, no caso, já está contemplada, tá certo? Para esse pleito de 2020. Mas o que é a direta, exatamente? A chapa na Assembleia Geral, os nomes que vão é o presidente da Assembleia Geral, o vice-presidente da Assembleia Geral, 120 conselheiros e 40 suplentes. Isso era a chapa que sempre foi assim na eleição do Vasco. Para este ano, além desses nomes, tá, vão mais 3 nomes. Primeiro presidente, primeiro vice-presidente e segundo vice-presidente, tá certo? Ou seja, neste caso está contemplado já o presidente escolhido pelos sócios. Não haverá a sacanagem da troca, tá certo? Não tem a sacanagem, por exemplo, como foi na última, que não existia o nome na chapa e se trocou o vice-presidente para o presidente. Mas é o que eu te falo, independente da pessoa ser já escolhida pelos sócios, o presidente tem que ter a capacidade de fazer o seu grupo, os seus 120 conselheiros mais os 40 suplentes alinhados com ele. Porque se ele for negociar com o grupinho A, grupinho B, grupinho C, vai ser difícil. Porque eu vou te dar um exemplo, por exemplo, que aí é o que é o mal do Vasco. As pessoas levam muito para o pessoal. Vou te dar um exemplo hipotético. Vamos lá, você tem um grupo com 20 conselheiros, indicou 20 conselheiros e na negociação você, por acaso, estava para ficar com marketing, por exemplo. Por alguma coisa ou outra, o presidente apareceu alguma pessoa com um potencial melhor, para trazer melhor coisa para o Vasco, vai chegar para você e falar, pô, Evaldo, eu vou ter que optar pelo fulano para o marketing. Tava prometido para você, mas eu vou ter que mudar. Se você não for um cara compreensivo, ferrou, meu amigo, virou inimigo. Aí você indicou quantas pessoas? 20. Aí o presidente já perde 20 conselheiros. Tá entendendo? Eu estou te dando um exemplo assim, ou seja, a chapa do presidente tem que ser uma chapa alinhada com o Vasco, tá certo? Com o projeto do Vasco e com a liderança dele. Se for fatiada, meu amigo, nós vamos ter problema no futuro. Tá? Deu para entender? É isso aí, mas a direta já está contemplada. Boa tarde, eu sou o André. Eu gostaria de saber, politicamente está fervendo muito o clube, né? O clube está fervendo, está em ebulição. A gente está vendo aí na internet, né?
nas redes sociais, pessoas fazendo campanha. Qual é a possibilidade do Campelo se reeleger? Existe essa possibilidade? Essa possibilidade dentro do Conselho, ela é forte? E se não for, quem é que lidera, tipo assim, né, digamos assim, uma pesquisa não, mas quem lidera, né, uma opinião popular bem contundente para assumir o próximo triênio? André, deixa eu te falar. Bom, por enquanto, quem realmente se lançou é o Levenciano, né, o doutor Levenciano, que não é conselheiro, né? Ele já está declarando, né, que é candidato, que está buscando parcerias para o Vasco e tal, né, que já é candidato. O Júlio ainda não se declarou candidato, deve vir ser candidato. Luiz Manuel Fernandes, que é um benemérito lá ligado sempre à gestão do Eurico Miranda, parece que vai ser candidato também. E o Campelo ainda não se declarou candidato, mas é óbvio que qualquer presidente e até porque ninguém consegue fazer em 3 anos um trabalho que seja de excelência, né? Ainda mais do jeito que ele entrou, né? Com o clube agora, depois logo de 5 meses, rachou a própria base dele. Então, além de ter no início rachado com o pessoal do Júlio, logo depois rachou a base dele. Então, o que se vê nesse treino do Vasco é um aborto da natureza, não existe nenhum clube, tá certo? E, cara, presidente, eu acho que o que manda muito é o futebol, né? Então, depende do Campeonato Brasileiro, se o time estiver bem, e eu acho que ele de repente vai ser candidato, mas isso é uma coisa que quem tem que decidir é ele, né? Mas com certeza o futebol é que manda muito, né? As críticas são mais pesadas quando o time está mal, e quando o time está bem, a torcida esquece rápido das coisas, né? Então, eu só esperava que a política fosse a eleição em novembro, né? Que fosse esquentar no segundo semestre, mas infelizmente esquentou muito rápido, e isso aí, a minha preocupação é justamente o time no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato difícil, né? E aí as pessoas vão com tanta sede ao poder que pode, certas questões, atrapalhar o futebol. E aí, meu amigo, o que o Vasco não pode nunca mais acontecer na vida é cair, né? Porque se cair, meu amigo, aí fica muito, muito difícil para qualquer um, tá certo? Otto, você que está dentro do clube, talvez você não saiba, mas como você está dentro do clube, vou perguntar, saber a resposta. O dinheiro do sócio-torcedor, do final do ano, a venda de Paulinho, desse pessoal que foi vendido recentemente, esse dinheiro foi feito o que com ele? A gente que está fora do Rio, a gente, pelo menos a gente tem mais dificuldade de saber do que o pessoal que mora no Rio. Então é uma dúvida que a gente tem. O que é que foi feito com esse dinheiro? Com o dinheiro do sócio-torcedor, com o dinheiro do Vasco, com o dinheiro da premiação do brasileiro? Como foi usado esse dinheiro? Fala, Ranieri. Meu amigo, deixa eu te falar. Ninguém pode esquecer, né? 2018, quando, no caso, essa gestão assumiu, o Vasco não tinha dinheiro para comprar passagem para o Chile. As dívidas de curto prazo do Vasco eram em torno de 86 milhões de reais. O nobre presidente Eurico Miranda adiantou as cotas de TV do primeiro ano lá, que o 2018, 93%. 2019, 63%. 2020, acho que é 56%. Ou seja, o dinheiro já estava adiantado, já estava gasto. O Vasco não recebeu nada. Então, aquilo que eu já falei, as dívidas do Vasco, as dívidas, né, que vêm de passado, são grandes, doutor. Então não tem milagre, porra. O dinheiro entra e é um saco sem fundo, tá certo? E só para você ter ideia, quando essa gestão assumiu, eles pagaram o mês de novembro, né?
Eurico saiu, ficou dezembro, 13º e férias para pagar, que foi agora, ano passado, resolvido pagar para os funcionários em 10 vezes. Quer dizer, a questão financeira do Vasco é complicada. Eu só vou te dar um dado, sou do Conselho Fiscal. Até hoje, nós pagamos jogadores que jogaram basquete no Vasco em 2000, tá certo? Por acordo que não foi pago, aí volta a pagar, e a dívida só vai aumentando. Então, é difícil, doutor. A dívida do Vasco é grande. Se você não tem lá, como o Palmeiras fez, um Paulo Nobre, né? Paulo Nobre, tem que ter um Paulo Nobre vascaíno, tem que botar. Hoje, para equilibrar o fluxo de caixa do Vasco, nós teremos que ter uns 200 milhões aportado no clube para ter tranquilidade. Fora isso, meu amigo, nós vamos ter dificuldades, tá certo? É trabalho, muito trabalho, tipo dever de casa. É aumentar a receita, controlar, diminuir a despesa, tá certo? É o dever de casa, como se você fosse fazer. O Vasco tem que ter seriedade nas coisas. E aí, meu amigo, vem contratos mal feitos, jogadores que deixam de jogar e tem que receber, aí não paga, vai para a justiça. Quantos e quantos, recentemente, Manga Escobar, Jorge Henrique, e vai por aí. Cara, é notícia sempre que tem. Na verdade, agora as pessoas falam muito e ficar sempre na receita do que vendeu. E lá a despesa que tinha. O Vasco tem processos aí de trabalhistas e tudo muito, muito grandes. Então, é difícil. O clube, a receita nossa, e a gente tem que fazer isso, é o dever de casa mesmo. Por isso que o sócio-torcedor é fundamental. Sócio-torcedor é fundamental porque é uma receita fiel, né, no clube, né? E o caminho é esse, tá certo? A torcida tem que entender. E é difícil porque está sempre pedindo ao torcedor, né? Mas infelizmente é por aí. Porque o clube vai se reestruturando, aí sim começa a atrair novos patrocinadores e tudo. Agora, com a política do Vasco do jeito que está, meu amigo, o patrocinador fica até com medo, né? Você vê, agora, vamos dar um exemplo assim básico. Você é o investidor. Você está negociando com o Vasco. Aí sai a notícia que o presidente teve a conta rejeitada. O que você vai fazer? No mínimo vai ficar com a pulga atrás da orelha, você vai meterzinho o pé no freio, não vai não? Entendeu? Então, as nossas dificuldades são grandes, amigo. O Vasco tem que ter no mínimo 2 gestões, são 2 triênios com muita seriedade para a gente. Essa é a realidade, tá certo? Essa é a realidade do Vasco. Para começar a gente a voltar ao topo, tem que trabalhar como a gente tem trabalhado muito bem a base e poder vender, quando tiver que vender, que não tem alternativa, é vender bem. O Vasco não pode estar com o Pires na mão e vender mal o jogador, entendeu? A dificuldade do clube realmente é imensa. A realidade nossa é essa. Boa tarde, senhor Otto. Aqui é o Venilson, eu sou da cidade de Acaraú, Ceará. Faço parte do grupo em debate há algum tempo. Esse grupo, ele foi criado com o objetivo principal da gente debater as melhorias para o Vasco, embora a gente não saia do campo do debate, mas é um debate saudável. Em primeiro lugar, também agradecer ao Ranieri por ter conseguido essa oportunidade para a gente esclarecer nossas dúvidas e agradecer a você também por ter aceitado participar momentaneamente do nosso grupo. Eu gostaria de saber se existe mesmo essas propostas de ampliação de São Januário, se isso realmente são fatos concretos ou não passam de especulações, se realmente existem pessoas que estão já buscando investidores para ampliar e reformar São Januário. Ter esse estádio há tanto tempo, mas é nítido que ele precisa de uma reforma que deixe cada vez o torcedor mais à vontade.
uma vez que os mulambos não tem estádio, na iminência de que a qualquer mais cedo ou mais tarde eles terão, a gente já queria ter um estádio melhor. E outra questão, eu tenho 27 anos e eu sei da grandeza do Vasco. No entanto, os últimos 20 anos foram só sofrimento. A gestão do Vasco, se as pessoas por trás da gestão, se eles não pensam em retomar aqueles tempos áureos, qual é o pensamento que eles têm, de quando eles vão realmente entender que o torcedor precisa de títulos, que o torcedor precisa de vitórias para deixar de ser zombado, para deixar de ser... Infelizmente, nós temos que suportar muita coisa calado, por conta que a gente não tem argumentos. O nosso clube tem passado por perrengues e a gente tem sofrido a respeito disso, a respeito do estádio e a respeito assim dos projetos para o Vasco poder disputar títulos com os grandes do Brasil, porque a gente já está cansado e fadigado de tanto sofrer zoação. A gente quer o nosso Vasco de volta. E mais um, aproveitando, sobre essa garotada nova que está surgindo aí, quem é que estabelece as cláusulas de contratos? Porque a gente vê sempre os nossos rivais vendendo os moleques por um preço absurdo e a gente considera que os nossos moleques são bem melhores, ou às vezes pelo menos iguais, e a gente vende tão abaixo do preço. Obrigado. Fala, Venilson. Bom, em primeiro lugar, você não precisa agradecer nada. Eu acho que é obrigação de qualquer pessoa, né, que está dentro do Vasco, né, e responder a seu torcedor, entendeu? Participar. Isso aí é fundamental, tá? E, meu amigo, a questão é a seguinte, a questão você estava falando da questão de disputar títulos, né? Do problema do Vasco. O Vasco, meu amigo, só resistiu ainda pela grandeza da sua torcida. Na verdade, a gente nossos problemas são de muitos anos, né? E o Vasco é um dos 5 maiores, né? São 5 times que têm penetração no Brasil inteiro. E o Vasco é um deles, né? Vocês são a prova viva disso, né? Eu mesmo falo muito aqui no Rio. Ser vascaíno aqui no Rio é mole. O amor que vocês têm à distância, isso aí que é louvável, né? Pro Vasco. O Vasco só resistiu em cima disso. Isso aí não tenha dúvida. Agora, em relação ao estádio, primeiro é fundamental hoje o clube ter aquilo que eu já falei, sócio-torcedor, né? Ter um grande número de sócios-torcedores e um estádio com capacidade, né? Imagino São Januário com 45 mil lugares, né? Com jogos de médio porte, e os jogos de grande porte vão ser no Maracanã mesmo. Isso aí não tenha dúvida. Então, aquilo que eu também já tinha comentado, anda junto, né? O sócio-torcedor com você ter um estádio. Existe sim o projeto, tá certo? Já está aprovado no Conselho de Beneméritos. Agora, você tem que atrair o investidor, né? Na verdade, o Vasco não tem a capacidade o Vasco não tem o dinheiro para fazer. Então, a gente tem que buscar o investidor, né? Que, obviamente, com parceria, que vai usufruir durante anos pelo estádio, né? Um investimento que o cara vai ter que fazer. Dentro dos conselhos está aprovado só a partir do momento que ficar comprovado, né? O investidor, né? A capacidade financeira, né? Tudo dentro da lei, dentro dos contratos firmados, né? E isso é fundamental para o clube prosseguir. Que existe estudos, existe. Está se buscando justamente o investidor, né? O que às vezes atrapalha é justamente essa instabilidade política do Vasco, né? Isso aí não é bom. Aquilo que também já foi comentado aí em outros áudios, né? E a questão de, você estava falando lá questão dos moleques da base, né? Cara, o problema é que a necessidade financeira do Vasco sempre é muito grande. Então o comprador sabe disso. Vem e você sabe que tu tem necessidade de vender. Ele vai e te oferece menos. E a gente às vezes está com o pires na mão, como eu já falei.
você tem que socorrer outras coisas para o clube poder andar. Então, a gente tem que justamente passar dessa fase, né? Fazer a reestruturação financeira do clube, tá certo? Para poder trabalhar a base, que hoje qualquer clube grande tem que ter, e você poder vender, né, o teu ativo, que é o jogador, vender bem, como o Mulambo lá fez, entendeu? E não a gente está vendendo, se desfazendo de joias com preço que é só para entrar e para cobrir buraco, entendeu? Mas é isso, meu amigo. Eu acho que vocês, off-Rio aí, como todo mundo fala, são realmente o que demonstra, né, o amor, a grandeza desse clube, entendeu? E vocês têm muito a acrescentar. Então, o que eu digo é o seguinte, se não virou o sócio-torcedor ainda, tem que virar, tem que fazer a campanha mesmo. A gente dentro do clube tem que forçar a barra para quê? Para o sócio-torcedor poder votar também, entendeu? Isso aí é fundamental. Nessa reforma de estatuto já não contempla isso. Então, são coisas que tem que mudar no Vasco, entendeu? E isso acaba com o quê? Acaba com a questão da eleição ser fraudada, né? Quanto mais gente votar, melhor, facilidade, votação pela internet, isso tudo tem que ter. Isso é a modernidade que o clube tem que acompanhar, né? Para poder ficar no topo novamente. Bom, boa tarde aí, rapaziada do grupo. Boa tarde aí, seu Watson de Carvalho. Minha pergunta é o seguinte, eu quero saber qual é a função dos beneméritos dentro do Vasco. Sempre tive curiosidade a saber sobre os beneméritos que eles fazem dentro do Vasco. Que a gente vê muito benemérito que não fazem nada. Eu quero saber muito a função dos beneméritos dentro do Vasco, entendeu? Bom, boa tarde, eu não peguei seu nome, você fez a pergunta sobre a questão dos beneméritos. Olha só, o Conselho Deliberativo do Vasco, estatutariamente, é composto por 150 membros eleitos, tá? 120 a chapa vencedora faz e 30 a chapa que fica em segundo lugar. E se junta aos 150 natos. 150 natos são os beneméritos, ou seja, a pessoa chega a benemérito quando tem uma pontuação, tá certo? Por serviços prestados ao Vasco, e são conselheiros vitalícios, tá certo? A função específica é fazer parte do conselho. E aí o que acontece? Esse conselho tem 150. Aí, às vezes, o que hoje se fala muito? Porque o Eurico Miranda, no final, aí, ele aparelhou o Conselho de Beneméritos. Por quê? Começou a nomear muitas pessoas, para quê? Para poder ter a maioria no Conselho Deliberativo. Entendeu? Você, na verdade, o conselheiro, tanto o eleito como o benemérito, a função é participar das reuniões, né? Agora, tem gente que está ali, participa ativamente do clube, e tem gente que vai lá apenas para votar. Por exemplo, o Eurico tinha muita questão, ele aparelhava muito com pessoas que eram ele. O cara era mais Eurico do que Vasco. Então, nesse aspecto é muito ruim, muito ruim. Eu sou benemérito do clube, mas tento participar da melhor forma. Entendeu? Independente eu não fico sentado, sou benemérito. Não, eu procuro participar ativamente do clube, tá certo? E aí vai de cada um, né, meu amigo? Isso aí como você também tem muita gente que quer participar da política, para ter a carteirinha e virar conselheiro. Depois que vira conselheiro, não vai à reunião, justifica a falta. Então, a tua pergunta assim, a função é participar da reunião dos conselhos, né? E com a experiência que deveria se ter, tentar fazer o melhor para o clube, tá certo? E fugir de interesses pessoais, entendeu? O cara tá ali para trabalhar para o Vasco, tá certo? E não depender do Vasco.